Olá pessoal, findou o domingo, cafezinho com leite, né? Passou o domingo aí em casa, saiu com a família, almoçou com a família, as crianças, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem. Vai repousar, tomar um banho, deitou, liga a TV, TV Meio, canal a TV Meio, TV Café com Leite aqui na região do Cariri. 23 horas, não vá dormir sem tomar um cafezinho com leite. Aqui nós temos muitas informações, além do café, claro, nós temos muitas informações com profissionais extremamente brilhantes, com temas especiais para você. Portanto, acompanhe o nosso programa todos os domingos, às 23 horas, aqui na TV Meio para todo o Brasil. Obrigado pelo carinho. Hoje, gente, eu vou conversar com o médico gastroenterologista, Dr. Robério Mota, e vamos conhecer um pouco sobre as doenças inflamatórias intestinais. Doutor Robério, muito obrigado por vir mais uma vez aqui ao nosso programa. Agora, diga-se de passagem, nacional, né? Eu me senti muito feliz e tenho a honra de tê-lo aqui para a gente conversar um pouco, mas em especial da sua companhia, para a gente tomar um cafezinho aqui, é sempre muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, parabéns pelo noticioso, considero você como uma águia, você voa alto, sempre é um privilégio estar perto das pessoas boas, né? E dissipam o bem, isso a gente fica também extremamente feliz esse reencontro. É sempre muito bom, e saindo aqui do nosso carinho, da terrinha do Patricis, né, doutor? É muito confortável isso, né? Eu considero o Cariri um estado de graça, né? Estado de graça. Já faz 10 anos que eu respondo o meu e-mail, Juazeiro do Padre Cício, no estado de graça do Cariri. Estado Tudo de aqui graça é diferente, do Cariri, né? É verdade, é verdade. E um detalhe, aqui no Cariri, nós temos, doutor, eu sempre tenho dito aqui nos nossos programas, nós temos todos os profissionais, é uma terra abençoada pelo Padre Cícero. Nós temos todos os assuntos, todos os temas, todos os profissionais que você imaginar, nós temos aqui na região do Cariri, e eu convido para vir no Café com Leite com o maior orgulho. Sabe? Isso é muito bom, isso é muito agradável. Nós estamos aí além fronteira, nós estamos em Manaus, nós estamos em Fortaleza, nós estamos no Rio de Janeiro, nós estamos no Goiás, no Tocantins, da terra do Padre Cícero. Da terra do Padre Cícero. Fabuloso, né? Muito bom, graças a Deus. Doutor, nosso tema é um tema doenças inflamatórias intestinais, que, diga-se de passagem, eu faço essa primeira pergunta, são doenças comuns? Acontece com frequência? Essa pergunta é interessante, Leite, porque justamente agora, nessa década, está havendo uma ascensão das doenças inflamatórias intestinais. Então, é um pico crescente, né? É uma doença crônica que já tem relatos de longa data, mas há um aumento enorme da incidência dessa doença, né? E isso preocupa, porque muitos estão doentes e não são tratados, ou demoram a ser tratados, e assim há um sofrimento do paciente, às vezes culminando até com complicações mais sérias de uma doença inflamatória intestinal. Me diga uma coisa, você disse que na última década vem crescendo em detrimento de quê? Vários aspectos. As doenças inflamatórias intestinais são doenças que envolvem vários fatores, a gente chama de multifatorial. Tem a predisposição genética, aquelas pessoas que nascem com mais facilidade de desenvolver essa doença, e com fatores importantes, que é justamente uma disfunção do sistema imunológico, mas principalmente também que faz despertar isso é o fator ambiental, né? Tabagismo, a dieta, e nós aumentamos muito aí nossa dieta, passou a ser uma dieta pobre, né,
no sentido de ser uma dieta qualificada. Então a gente começou a se alimentar mais dos alimentos mais processados, de ter aquele alimento que seja mais fácil, né? Alimentos artificiais, digamos assim. Então, isso é totalmente diferente das gerações anteriores, em que você tomava um leite puro, você tinha horta, tinha pomar, era mais... As carnes eram as carnes de boa origem, sem hormônio. Então, esse contexto, acredito eu, de uma mudança do padrão dietético, aliada a outros fatores ambientais, fez com que aquela doença que talvez não fosse despertada naqueles que têm predisposição genética, agora estão sendo despertados, né? E também porque por exemplo, uma doença de Crohn, além desse fator dietético que pode ser um impulsionador naqueles pacientes que a doença está albergada, mas não desenvolveu, tem vários outros aspectos. Tem o estudo sueco comparou a população que morava nos grandes centros urbanos da Suécia em comparação com aquela população que ficava mais nos arredores, uma população, digamos assim, mais rural, né? Então, nos grandes centros, o nascimento se dá mais por cesárea, né? Então, o pequeno paciente, o indivíduo, nasce com aquele ambiente estéril do trato gastrointestinal, e o primeiro encontro com as bactérias são bactérias dentro do hospital, né? Um fator de industrialização, as mães às vezes não têm tempo de amamentar os filhos por pelo menos 6 meses, né? Então começa a introduzir alimentos artificiais muito precoces, as sopinhas artificiais e etc, né? Tudo industrializado. Então, tudo isso faz com que há um desequilíbrio da microbiota, que é a disbiose, né? Que parece ser, certamente é um cofator muito importante na agressão do sistema imunológico e do desenvolvimento dessas doenças inflamatórias intestinais. E no caso, nós temos duas entidades bem definidas, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Crohn em homenagem ao professor que estudou essa doença. O professor Crohn esteve no Brasil na década de 80, né, já bem senil. Então, em homenagem a ele, ficou a doença de Crohn, que é uma doença muito impactante na qualidade de vida, né? E que às vezes, por ser uma doença multifacetada, um caleidoscópio da vida, às vezes dificulta o diagnóstico de uma forma mais inicial. E como o tempo é a quarta dimensão diagnóstica, vão surgindo alguns sinais, né, e sintomas, como manifestações dermatológicas, né, o pioderma gangrenoso, manifestações oftalmológicas, como uveíte, manifestações reumáticas, como artrite, e às vezes a porta de entrada de uma doença inflamatória do intestino passa a ser, às vezes, até outros colegas, como reumatologista, oftalmologista, dermatologista, que a doença ela começou a dar sinais desse sintoma, que são manifestações... essa dimensão toda no corpo? Isso, são manifestações extraintestinais, né? Então, nem todo paciente, às vezes, vem com um quadro bem característico, diarreia com sangue, diarreia com muco, né, que é tipo um catarro, dor abdominal, emagrecimento. Alguns pacientes eles podem vir com outras manifestações até culminar, né, com manifestações mais sérias do trato gastrointestinal. Por isso que é uma doença multifacetada, né? E a gente aprende muito porque o tempo é a quarta dimensão do diagnóstico. Às vezes o paciente no início não tem um quadro clínico bem florido, né, bem rico dessa doença, como a doença de Crohn, e o tempo vai fazendo aparecer outros fatores, né? E isso é um despertar para todos nós médicos, que somos aprendizes da vida, estar sempre atento na possibilidade das doenças inflamatórias intestinais. E essas doenças inflamatórias intestinais elas atacam, eu vou usar essa expressão, só vai me corrigindo, adolescentes ou pessoas com mais idade? Crianças, adolescentes? Muito interessante. Essas doenças, ela tem um aspecto bimodal, tem um pico ali com 20, 30 anos e um outro pico lá na quinta década, mas mudou um pouco o perfil e houve um crescimento da manifestação da doença até mesmo em idosos, né? E às vezes até em crianças também. Então, embora a população mais afetada de início das doenças seja esses dois picos, na segunda, terceira década de vida e outra a partir da quinta, a doença pode ser encontrada em populações mais jovens ou populações mais idosas. Essas questões de mudança de clima que está acontecendo assim com muita frequência, mudanças radicais, né?
aí afetaria de certa forma o pulmão, mas tem alguma ligação com essas doenças inflamatórias? Não especificamente em relação às doenças inflamatórias, não. O contexto ambiental seria o contexto de dieta, né, de mudança realmente da microbiota, né, e outros cofatores. O tabagismo agride muito a doença de Crohn, né, que são fatores ambientais que possam ser prevenidos, né, e de repente evitar que um paciente tenha uma predisposição, mas a doença de repente não desenvolveu porque ele cuidou cedo, ele tem uma dieta saudável. E é possível ela estar, digamos assim, adormecida e aflorar mais à frente com o passar do tempo? Certamente, é o que acontece geralmente, né? Há uma predisposição genética do paciente, mas nem todos às vezes vão desenvolver ou vão desenvolver, mas em momentos diferentes da vida. E aí, se você tem um cofator ambiental, como tabagismo, erros dietéticos, né, que leva a essa desbiose, você passa a aflorar uma doença que estava já com essa predisposição. Então, há uma disfunção do sistema imunológico, uma doença imunológica, naquele paciente que predispõe geneticamente, né, e com cofator ambiental também. Por isso que é uma doença multifatorial, há muitos fatores envolvidos. E a gente vai aprendendo muito. A investigação muito, né? É contínua, né? Vai aprendendo muito, porque, por exemplo, a retocolite era retocolite ulcerativa idiopática. Faltava uma causa, especulava, né? Então, hoje, cada vez mais se estuda as doenças inflamatórias com o aumento, né, das pessoas acometidas. Muito bem. Doutor, mas nós temos aí, olha, o que eu sempre tenho dito aqui no programa é que nós enxergamos essa, não falado, mas eu vou citar aqui, a questão da prática do exercício físico. Mas alinhado a isso, nós temos aí um número de nutricionistas muito grande ultimamente, né, de forma crescente. E diga-se de passagem, os profissionais, as pessoas estão buscando mais acompanhamento de um profissional de nutricionismo. Então, digamos assim, isso como essa doença vem, digamos assim, aflorando tanto, apesar de ser oriunda, como o senhor disse muitas vezes, da alimentação desregrada, vamos usar essa expressão, ou industrializada, digamos assim, mas essa correlação, porque eu tenho uma profissional que me orienta como devo fazer, e mesmo assim isso está acontecendo, não há uma disjunção disso? Não, querido Leite, porque perceba, hoje houve esse despertar em relação à prática de atividade física, é extremamente importante, né? Já há essa preocupação, já há mudança na dieta, mas que época ele começou a fazer isso? Talvez ele não tenha começado desde cedo, né? E faz a investigação, nasceu também de parto cesárea. Então tem outros fatores, né? Até então talvez no futuro possa diminuir, em busca também daqueles mais predisponíveis, um diagnóstico precoce, um tratamento mais precoce, mas apesar de essa tendência à mudança do estilo de vida, mas isso não é uma máxima, a gente não pode globalizar, né? A América ainda tem sedentarismo muito, tem fast food, o café da manhã é totalmente diferente, né? No dia a dia da gente também, no Brasil. Então, houve um aumento daqueles que estão em busca da saúde, né? Com atividade física, melhora da dieta, mas não são todos, infelizmente. A gente colocar uma porcentagem, essas porcentagens com certeza não chega a 30%. Mas não deixa de ser um começo, né? Deixa de ser um começo, e isso é muito bom, não só nas doenças inflamatórias intestinais, mas prevenção de doenças cardiovasculares, né? Infarto, AVC. Isso é um grande impacto também que nós estamos sofrendo. Só para você ter ideia, como nós ainda temos muito que caminhar no investimento da saúde, nós temos muita gordura do fígado, nós temos muita esteatose. Hoje, inclusive, está tendo um congresso de hepatologia em São Paulo, que nosso time está lá, a doutora Liz, que é uma grande hepatologista, né, vendo os conhecimentos, aumentou muito a gordura do fígado. Quer dizer, não mudou, está tentando se mudar em alguns grupos jovens, né, mas falta um despertar para todos, né, não só essa população pequena, esse nicho que começou a despertar. Então, e a doença gordurosa do fígado, a esteatose, ela leva a inflamação também, pode levar a inflamação, de tal forma que se essa inflamação for persistente, pode chegar a casos de cirrose, de câncer de fígado, né? Com a disfunção na dieta, um sedentarismo, uma dislipidemia, aumento do colesterol, triglicerídeo, naqueles que têm uma predisposição.
E isso preocupa muito, ao ponto que na América a principal causa de transplante de fígado hoje não é a hepatite C, né? É o fígado gorduroso, só para você ter ideia, né? Porque nós estamos colhendo, né, aquele plantar que não foi um plantar bom, de sedentarismo, né? De ter a facilidade do fast food que vem deixar em casa, né? Antes você ir em busca do pão na padaria a pé, né? Você plantar, você colher. Hoje não, você quer tudo muito rápido. Você quer uma coisa que em 3 minutos, 5 minutos, o micro-ondas resolva a sua vida, né? As mães, porque assumiram um trabalho importante, né, fora de casa, não tem, falta tempo hábil para fazer aquela sopinha de legumes, então compram uma sopinha já industrializada. Então há um conjunto e é muito importante você ter tocado isso, porque espero que esses que estão se cuidando, e todos nós devemos nos cuidar, seja reverberizado também nos filhos, né, para que a gente no futuro tenha uma diminuição dessas doenças que têm um impacto enorme na qualidade de vida, como esteatose, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias intestinais. Então o fator ambiental ainda é muito forte. Agora, por que não desenvolve em todo mundo? Porque você tem que ter a predisposição genética, você tem que ter a desregulação do sistema imunorregulatório. Mas o gatilho, que tem um impacto muito grande, realmente tem esses cofatores ambientais que são também muito importantes. E com esse programa de hoje, eu sempre tenho dito que o nosso programa ele não ensina, ele orienta para que você tome as precauções devidas doravante. Né? Então é o que nós estamos fazendo hoje. Agora eu vou pedir aqui a E é um aprendizado, né? É um aprendizado. Dúvida, né? Até quando essa doença foi sinalizada, né, pelo professor Kron, e o chefe do departamento era o professor Berg, ele notou que tinha jovens em cadáveres que morriam com abdômen agudo e havia uma suspeita de ser apendicite, né? E acabavam indo a óbito. Ele começou a estudar os casos e viu que havia em conjunto uma história parecida, um acometimento da mesma região, que é geralmente a região ileal, do final do intestino delgado, que é um intestino mais fino acometido. Por ser vizinho ao apêndice, às vezes simulava um abdômen agudo. Na verdade, era uma perfuração, era uma grande inflamação causada por essa doença inflamatória, que ele chamou inicialmente de enterite regional e depois, em homenagem a ele, passou a ser uma nova entidade, como a doença de Crohn. Então, é uma doença com diagnóstico, vamos dizer assim, relativamente novo, mas que já existia, né, anteriormente e que vem se intensificando, infelizmente. Infelizmente. Mas nós vamos aprender mais no próximo bloco, doutor. Eu vou pedir à produção para preparar um cafezinho aqui para nós, né? Excelente. Produção, obrigado aí pelo cafezinho aí, doutor. É feito com muito amor esse nosso café, viu? Preparado com muito amor. Então, por gentileza, vamos tomar esse cafezinho, né? Gratíssimo. Gente, aprendendo a cada momento, a cada dia, a cada instante com o nosso professor aqui, o doutor Robério Mota, sobre essas doenças inflamatórias intestinais. Quer saber mais? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. TV Meio, programa Café com Leite, informações só aqui no nosso programa. Portanto, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho de informações, tá certo? Porque aqui no programa Café com Leite você fica bem informado com os nossos convidados. Olha só, especialista, ele é professor universitário, ele é ex-presidente da Sociedade Cearense de Gastroenterologia, né? Cearense. Não é juazeirense, não é caririense, né? Eu converso com o doutor Robério Mota aqui no nosso programa falando sobre DII, doenças inflamatórias intestinais. Doutor Robério, diante do que o senhor falou no bloco anterior, me chamou a atenção, de certa forma o senhor até já me respondeu, mas me provoca a pergunta se eu consigo prevenir essa doença, porque hoje
A prevenção é um instituto necessário na saúde, né? Então, se nós praticamos exercício, nós saímos do sedentarismo, se nós temos uma alimentação saudável, se nós, enfim, realizamos os exames continuamente, com certeza eu terei aí um diagnóstico do meu organismo, o que é que eu tenho. Esse caso do intestino, isso é uma coisa. É prevenir, eu posso prevenir. 2, ela é indolor, as doenças, porque são inflamações, né? Não podem ser indolores ou são. Perceba, Leite, uma pergunta bem interessante, né? Então nós temos fatores fixos que não se mudam, são imutáveis, né? A bagagem genética eu nasço com ela, não tem como mudar, né? Então nasce com aquela predisposição a desenvolver aquela determinada doença, né? A disfunção do sistema imunorregulatório, né? Que é muito importante, né? Mas tem um fator modificável, que são os fatores ambientais. É isso? O estilo de vida, né? Agride, a dieta, né, mais balanceada, o estímulo para dar um imprint no nosso trato gastrointestinal de micro-organismos que causem um bem-estar e não um desequilíbrio que a gente chama de disbiose, né? Daí os probióticos. Isso tudo é importante. Nós temos mais bactérias que células. Nós tivermos bactérias boas, amigas, né, que causam bem-estar, eu estou mais protegido. Se eu tenho bactérias que são anárquicas, que não são amigas e sim inimigas, essas bactérias vão desregular, vão causar mais inflamação. E a disbiose hoje, ela está implicada em vários contextos. Na obesidade, alguns falam até também, algumas correntes, com disbiose no autismo, doença inflamatória intestinal, doenças reumatológicas como lúpus, doenças relacionadas a parte emocional. Hoje já tem os psicobióticos, então é uma coisa muito mais ampla. Eu não mudo os fatores fixos, mas posso mudar, evidentemente, os fatores modificáveis, que é o estilo de vida, a dieta e etc. E quanto mais cedo começar, menos chance eu tenho de desenvolver. A relação ao quadro clínico é muito interessante, esse zerador, depende de como a doença se manifesta. Em algum momento vai gerar dor, porque dor, se tem inflamação, geralmente tem dor. Às vezes é uma dor frustra, às vezes é uma dor intensa que vai para a urgência, pensando no abdômen agudo, com uma simulação de uma apendicite, pela localização do íleo, numa doença de Crohn, que é o final do intestino delgado, e por estar vizinho à apendicite, às vezes simula um abdômen agudo. Então o grau de dor vai depender da extensão da inflamação, né? A doença de Crohn é interessante que ela é salteada, ela acomete da boca até o ânus, né? Quanto mais acometimento, mais sintoma clínico, né? Então, a dor geralmente acompanha. O que às vezes não acompanha, diferente da colite ulcerativa, que dá muita diarreia, muco nas fezes, sangue, a doença de Crohn também pode dar isso, mas a doença de Crohn ela pode estar assim, hibernando, silenciosa, como eu falei, de manifestações extraintestinais, na pele, nos olhos, no sistema ósseo-muscular, né, que é a parte reumática, até ela culminar com isso. E nem todo paciente com Crohn abre, às vezes, com dor, às vezes vem com anemia a esclarecer, uma perda de peso, né, e que lá na frente, como o tempo é a quarta dimensão, conforme falado, vai surgindo outros sintomas. Então, a manifestação pode ser diferente a cada paciente. Por isso que é um caleidoscópio da vida, né? Muda a cada momento, né? E a manifestação inicial a necessidade da prevenção. Pode ser diferente. Perfeito. De investir em saúde, de procurar sempre exames de rotina, de investigar um sintoma que não melhora, né? Às vezes se confunde se é uma doença funcional, um intestino irritável, mas lá na frente começa uma anemia, começa a água, olha, eu pensei que era isso, é uma doença orgânica, estrutural, uma doença de Crohn. E a gente aprende muito, porque a manifestação, ela passa a ser diferente, né? Mas tem um detalhe, doutor, importante, que é o seguinte, se eu sinto uma dor na perna, amanhã eu estou bem, não vou no médico, não precisa. Se eu sinto uma dorzinha de cabeça, eu tomo aqui um medicamentozinho básico e fico... Mas se eu sinto uma dor abdominal, não, mas ali tomo um chá, um remédio, uma coisa, passa, eu não procuro. Mas é um sinal, né? É um sinal. Mas isso é interessante, João, que há uma condição, por exemplo, da doença de Crohn, colite também é muito impactante na qualidade de vida, mas seria uma doença assim,
como já vem catarro nas fezes, muco, né, sangue nas fezes, muito desconforto, de repente fica mais fácil você diagnosticar. Já a doença de Crohn, como ela é multifacetada, pode vir de todo jeito, a roupagem pode ser diferente. Mas é interessante, eles da dor pode ser diferente. E às vezes não foi o cuidado que talvez tenha melhorado a dor. Às vezes foi o aspecto da doença de Crohn que ela é saltitante. Ela tem uma crise aqui, aí melhora por si, aí tem outra crise acolá, e pode ser sempre cíclica ou pode já vir a primeira crise já com a gravidade, com obstrução intestinal, com fístula, com febre, com uma perda de peso importante. Então há essa condição cíclica, por isso que é um aprendizado contínuo sobre a doença de Crohn. Tanto ele se manifesta diferente, da boca até o ânus, qualquer uma dessas partes pode aparecer, é aquela afta que é recorrente que não melhora, é aquela diarreazinha que frustra e não impacta tanto, até combinar com a dor intensa, terrível, anemia ou perda de peso. Exatamente, diante de uma situação dessa natureza que eu não tenho certeza do que é, em virtude de não saber se ela me ataca de todos os lados, né? Mais ou menos isso, né? A pergunta é, a quem recorrer, doutor? Nós temos, assim, hoje em dia, graças a Deus, muitos internistas, né? Que são capacitados para tal. E é interessante você tocar nisso, porque nós temos o grupo de estudo de doença inflamatória intestinal, né? Sediado lá, lá em São Paulo, e leva sempre os workshops para todo o Brasil, estimula, né, o aprendizado contínuo sobre essas doenças. Inclusive agora em outubro, 26 de outubro, nós vamos fazer o Gastro Cariri, que vai ser o 8º Gastro Cariri e o 6º workshop de doença inflamatória intestinal. Então existe o grupo de estudo de doença inflamatória intestinal do Brasil, que é a parte científica, médica, de levar conhecimento para os colegas médicos, e existem grupos, vamos chamar de ONGs, extremamente atuantes, que foram criados por familiares de algum portador de doença de Crohn ou de doença inflamatória. É a mãezinha que vê o sofrimento de um filho, um médico que passa a ser acometido, uma costureira que tem algum, ou ela mesma. Então eles criam grupos muito interessantes, como os doenças inflamatórias do Brasil, que inclusive aqui no Ceará tem um bem atuante, com sede em Fortaleza, e que eles trocam ideias e vão ajudando nessas informações de uma maneira espetacular. Quer dizer, essa ajuda vem de cunho científico médico, mas vem de uma forma muito, muito boa, com a própria população, através dessas ONGs, desses grupos de incentivo e de apoio ao paciente portador de doença inflamatória intestinal. Bom, mas ainda eu insisto na questão da busca do primeiro momento, porque eu acho que isso é extremamente importante. Sabendo que eu estou com algum problema intestinal, buscarei de fato um gastro. Porém, como o senhor falou que a doença de Crohn, por exemplo, pode me afetar até a questão oftalmológica, né, a questão da visão, etc., dentre outros itens, seria um clínico geral, por exemplo, para me encaminhar? A porta de entrada das doenças, exato, geralmente são os internistas, né? Os internistas, são né? Os que estão lá na ponta, né? Atendendo nas unidades básicas de saúde, os clínicos, né? Que são colegas muito importantes, né? Que trazem um benefício à população. Alguns pacientes que têm um acesso, digamos assim, uma cultura, um acesso mais fácil, às vezes ele próprio já procura um gasto, uma diarreia, mas muitos não têm esse acesso direto, né, ao especialista. Às vezes vai para o colega reencaminha através da rede para um colega especialista, um gastroenterologista ou um coloproctologista, né, que na realidade essa doença, por ter esse aspecto multifatorial, o tratamento também é através de uma equipe de profissionais. Aí envolve a nutricionista, a psicóloga, o gastroenterologista, o coloproctologista, às vezes o cirurgião digestivo. Aqui nós tivemos o privilégio de trazer o professor Idiban, lá de São Paulo, que é um grande coloproctologista, né, que nos abrilhantou no último Gastro Cariri. Então, nós trabalhamos com um time. Há necessidade desse time, porque cada profissional tem uma importância enorme, especialmente na doença inflamatória intestinal. Doutor, para se detectar, existe algum tipo de exame específico? Um exame que é um marcador interessante de inflamação, que é uma coisa que é viável e que já tem no nosso meio, chama-se calprotectina fecal.
Um paciente com diarreia frouxa, você quer ter ideia, de repente, se é um quadro funcional, ou um quadro passageiro, ou uma doença inflamatória, um ponto de corte seria a calprotectina fecal, e se é elevada, né, pelo menos mais do que 250, se indica-se uma investigação mais profunda com a colonoscopia, que seria o padrão ouro para esse diagnóstico. Mas é muito interessante que alguns pacientes nem acometem o envolvimento do colo, e às vezes a colonoscopia é normal, mas o normal não significa que ele não tenha doença. Às vezes é justamente o envolvimento da doença é mais acima. Aí vem a enterorressonância, a enterotomografia, a cápsula endoscópica, que é uma realidade aqui já há 10 anos, lá na Endoclinic que se faz. Então tem outros arsenais, não é porque aquele exame deu negativo, mas o paciente tem sofrimento. Então, não deu normal aqui, mas eu confio no seu sofrimento, e a gente tem que avançar com os outros exames. Por isso que é um aprendizado, né? Por isso que é um aprendizado na manifestação, diferente de cada paciente, né? E aí é o que eu falo novamente, às vezes com o tempo você vai juntando o médico, eu falo para meus alunos, ele é um detetive da vida. Hoje o médico não se forma, né? Um dia que o médico se formar, deixa de ser médico. Porque todo dia tem que estar estudando, né? Sim, sem dúvida. E a gente aprende muito com o paciente, a gente aprende muito com outro colega, aprende muito com os trabalhos científicos, que hoje há um acesso muito fácil aos trabalhos científicos, esses congressos, né, que trazem essa troca de experiência, mas aprende porque a doença se comporta diferentemente em cada paciente, né? E às vezes que eu gosto muito é a humildade de somar forças, né? Lá no nosso time lá, nós temos coloproctologista, cirurgião digestivo, gastroenterologista, endoscopista, psicólogo, nutricionista, né? E isso ajuda, né, para a gente ajudar o paciente com essas doenças inflamatórias ou outras doenças, né? Tem também o time da oncologia lá conosco, a Pronutri Oncologia, cirurgião oncológico, e que às vezes até entra como se fosse uma neoplasia, um aspecto grosseiro que lembra uma neoplasia, né? E na realidade às vezes pode não ser, porque as biópsias não fecharam, nem o quadro clínico, mas o paciente com diarreia, perda de peso, sangue nas fezes, suspeita logo que pode ser uma neoplasia. E quando vai fazer a biópsia, não, aqui é a doença de Crohn, é uma doença inflamatória. Então, há esses percalços da medicina, por isso que a gente é um aprendiz da vida. Um eterno aprendiz, né? Nós sabemos que de nada sabemos, né? Perfeito. Concordo plenamente. Ô, doutor, essas doenças, por exemplo, a colonoscopia, né, que o senhor citou aí, é um exame, né? Perfeito. Ele deve ser feito, por exemplo, isso aí já é uma curiosidade, ele deve ser feito de forma preventiva, independente de doenças inflamatórias, por uma questão assim de busca, de prevenção, pronto. Meu estimado Leite, essa pergunta é fundamental. Então, para você ter ideia o quanto é importante isso, a gente segue protocolos, né? Como, por exemplo, a Associação Americana de Gastroenterologia, a primeira colonoscopia era indicada a partir dos 55 anos. Hoje, a primeira colonoscopia é indicada em todos a partir de 45 anos. Então, puxou-se 10 anos. Puxou 10 anos por quê? Aumentou a incidência do câncer coloretal, aumentou a incidência de pólipo, aumentou a incidência de doença inflamatória intestinal. Então, o ponto de corte que a primeira colonoscopia, todos nós, população geral, devíamos fazer a partir de 55, hoje todos nós temos que fazer 45. E todos nós que eu falo, não é aquele paciente que está com diarreia persistente, perda de peso, não. É aquele paciente saudável, rígido, ele tem que fazer a primeira, porque às vezes você já tem uma colite, já tem um pólipo, mas principalmente esses pólipos, com o tempo, se não tirado, podem, em alguns casos, desenvolver câncer coloretal. Então, aqueles que têm sintomas já tem que fazer, mas não só eles, os que não têm sintomas, a partir de 45 a gente deve fazer. E aí faz a prevenção do câncer coloretal e faz também se tem outras doenças que possam ser encontradas. E quem tem história de câncer na família em primeiro grau, paizinho, mãezinha, irmão ou filho, esses devem fazer a primeira colônia pelo menos 10 antes da idade do caso que foi descoberto. Se o paizinho teve um câncer diagnosticado aos 40, o filho, irmão, deve fazer aos 30 anos, 10 anos antes. Então, muda, mas de uma maneira geral, todos nós temos que estar preparados a fazer uma colonoscopia a partir dos 45 anos, mesmo sem ter sintomas, mesmo sem ter história familiar de câncer coloretal. E aí, um toque interessante, porque a doença inflamatória intestinal ela aumenta por ter uma inflamação crônica, a incidência ela é um fator de risco também para o câncer coloretal.
E que também o câncer coloretal vem com a obesidade, o sedentarismo, a dieta mais gordurosa, pobre em fibras, vegetais frescos, são os cofatores ambientais que faz aparecer o câncer coloretal, também são fatores de risco para doenças inflamatórias intestinais. Doutor, agora eu quero falar aqui com esse telespectador que está nos assistindo nesse momento, e dizer, olha gente, nós estamos no mês de outubro, o Brasil inteiro está rosa. As estátuas, os monumentos, né, os edifícios, tudo rosa. Por quê? Todo mundo já vem à mente prevenção de câncer de mama. Perfeito. No mês que vem, em novembro, vamos lá para o tudo azul. Tudo azul, isso é verdade. Né, se enfeita tudo de azul, tudo. Prevenção de câncer de próstata. E o câncer de coloretal? E outros cânceres que nós poderemos de fato ter? Por que não cuidar? Consoante a orientação do nosso professor aqui, Dr. Robério Mota, por que não fazer a partir dos 45 anos, independente de ser homem ou mulher? É um momento de reflexão, porque agora eu vou preparar um cafezinho aqui para o meu convidado. Fique ligado. Obrigado, produção, pelo cafezinho aqui, muito especial, doutor. Vamos tomar um cafezinho, né? Por gentileza. E a você que nos acompanha, se decide um cafezinho, mas fique ligado, porque nós temos muito o que conversar. Daqui a pouquinho a gente volta. TV Meio, programa Café com Leite, voltando aqui no terceiro bloco do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha em todo o Brasil, é sempre muito bom lhe manter bem informado com os nossos convidados. Hoje, em especial, eu estou conversando com o professor, com o doutor Robério Mota, ele que é gastroenterologista e que nos proporciona uma aula, ele que nos oferece, através de seus conhecimentos, uma verdadeira aula sobre as doenças inflamatórias intestinais. Portanto, obrigado por você nos acompanhar até agora e continue que tem muito mais. Doutor Robério, falávamos no bloco anterior nessa questão da colonoscopia e me chamou a atenção um detalhe. As doenças do colo retal, eu poderia entender como doença intestinal, por exemplo, inflamatória intestinal, ou não tem ligação? Estimado Leite, a inflamação, as doenças inflamatórias intestinais, elas são fatores de risco para o câncer coloretal. Mas sim. Então ela pode gerar, mas nem é uma coisa que a gente tem que colocar, não são todos que têm doença inflamatória que vão, não é uma máxima, que vão desenvolver câncer. Aumenta a chance de por ter doença inflamatória, dá importância o rastreio naqueles grupos de risco, que são os portadores de doença inflamatória, os antecedentes de pólipos, especialmente os adenomatosos, história familiar de câncer. Então, nos fatores de risco de câncer coloretal, um deles está a doença inflamatória intestinal. Mas o câncer não seria inflamação, ela pode ter esse gatilho por ter essa coadjuvância de cofator como doença inflamatória. Né? A neoplasia do câncer coloretal envolve fatores como já cometidos, hereditários, obesidade, ingesta de gordura, pouca ingesta de fibras e fruta, que são os fatores modificáveis e um não modificável, que é o aspecto genético. A história familiar de câncer coloretal na família. Doutor Robério, nesse caso, a doença inflamatória intestinal, como o senhor citou, a doença de Crohn e essa outra aí que o senhor falou, elas são advindas de outras doenças ou elas podem levar a outras doenças, como por exemplo do colo retal, que o senhor falou, considerando que ela tem vários, digamos, eu vou dizer sintomas, né? Que podem ela pode me indicar através de vários sintomas, porém é uma doença de Crohn. Perfeito, perfeito. Elas são entidades já reconhecidas, né? Retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Elas, por ter especialmente o Crohn, por ser doenças inflamatórias, imunomediadas, né, que envolve o sistema imunológico, ela pode ter manifestações em outros órgãos.
Seria assim, entendeu? É uma Sim. entidade definida Se que manifesta, pode mas isso manifestar em outros locais fora o intestino. mas a Conforme... manifestação me leva a uma outra doença? Não, não. É uma Não, manifestação toda uma apenas. manifestação daquela doença. A forma dela se manifestar pode ser só no tubo digestivo, mas pode ser em outro local, conforme falei, pele, é, olhos, né, com alveite, né, o sistema Mas ósseo é uma articular, manifestação, mas não são é? manifestações, não é que ela Certo, leva a outra doença. São certo, manifestações certo. por serem doenças crônicas, inflamatórias e imunomediadas. E é o que a gente chama de overlap síndrome. Às vezes o paciente tem mais de uma doença inflamatória, né? Ou seja, às vezes tem a doença da tireoide, uma diabetes, e passa a ter um risco de ter uma outra doença, como uma hepatite autoimune. Então, alguns pacientes podem ter coadjuvantes de doenças imunológicas, mas a doença inflamatória não levaria a outra doença, ela leva a manifestações em outros órgãos. Tá certo. Doutor Roberto, tratamento, né? Porque uma coisa, quando nós estamos acometidos de alguma patologia, do coração em especial, a gente corre logo para o hospital. Outras doenças a gente deixa para amanhã. É sempre assim, infelizmente, né? Mas as doenças inflamatórias intestinais, digamos assim, são tratadas com medicamento ou tem algum processo cirúrgico? Hoje, cada vez mais se opera menos doença inflamatória. E com a busca do diagnóstico, né, a indicação de uma cirurgia ficou muito limitada para aqueles casos mais graves, mais complexos, que chegou a uma complicação mais séria, uma obstrução, algum cenário mais catastrófico, então fica o cirurgião de sobreaviso que faz parte do time para tratar a doença inflamatória intestinal. E aí, hoje, o grande alento para quem começou a tratar a doença inflamatória intestinal e ver o arsenal de medicamentos que nós temos hoje, isso é um extremo alento para o médico e para o paciente, né? Hoje nós temos uma gama de medicações que antes a gente era muito restrito ao corticoide, que é uma faca de 2 gumes, que diminui a massa óssea, o paciente tem outros efeitos colaterais, a azathioprina, que até hoje ainda se usa, mas bem menos, mas o grande avanço foram os imunobiológicos, né? Por ser uma doença imunomediada, nada mais melhor do que você ter biológicos que atuam diminuindo ou bloqueando, melhor dizendo, essa cascata inflamatória. E aí surgiram vários, né? Desde o sintético, como o infliximab, que hoje tem o seu papel importante, a adalimumab, o ustekinumab, e essa evolução acompanha com a maior resposta e com a comodidade. Enquanto alguns biológicos você tinha que ir para o hospital ou sentir infusões, ficar numa poltrona recebendo ele na veia, hoje já tem uma grande parte que é subcutânea, ele aplica uma injeção, como se fosse uma injeção de insulina, de tal forma que ele usa cada 14 dias, outros já se espaçam mais, e isso ele faz uma comodidade do seu lar, sem precisar ir para um centro de infusão ou internação hospitalar. E agora, já surgiu agora esses biológicos que não precisam ser via parenteral, veia ou subcutâneo, com aquela injeçãozinha na barriga ou em outros locais subcutâneos, que é o biológico de comprimido, né, em uso oral. Então, um avanço enorme, né, que isso traz esse conforto para o médico e principalmente para o paciente que sofre com as entidades e que cada vez vai surgir mais arsenais, né, devolvendo a qualidade de vida do paciente, né, devolvendo, porque já que a doença gosta daquela fase segunda, terceira década de vida, perceba, você está na faculdade, tem diarreia profusa, alguns pacientes 20 vezes ao dia. Eu recordo que um dos pacientes entrou numa cadeira de roda, e isso me marcou muito há um bom tempo atrás. Ele entrou numa cadeira de roda porque ele tinha um distúrbiozinho nos membros inferiores e era um cadeirante. E ele entrou extremamente emagrecido, pálido, e a primeira queixa dele: doutor, deixa eu terminar minha faculdade. Fazia faculdade de Direito, né? E difícil, uma pessoa tendo dificuldade de mobilidade, ir ao banheiro 20 vezes, e se impedia que ele concretizasse o sonho da formatura. E aí o diagnóstico vem, os medicamentos vêm, conseguiu se formar, isso dá um alento enorme para a gente, né? Então há uma evolução de tratamento que permite a gente trazer mais conforto e mais segurança, e evidentemente, por ser uma doença crônica, precisa ser tratado de uma forma crônica. Mas que não vai alterar ou
uma doença controlada, tratada, ela não vai atrapalhar nenhum projeto do paciente, do né, de paciente, vida. Isso né? é uma grande. Mas grande alento. essa doença, digamos assim, a falta de cuidado pelo paciente, por exemplo, em uma doença, já que ela é inflamatória, me levaria ao câncer do intestino? A doença inflamatória é, conforme falado, um fator de risco para o câncer. Mas nem todos que têm essas doenças vão desenvolver câncer. Não precisa se preocupar quem nos acompanha nesse momento, né? Quem tem a Precisa doença se preocupar do no sentido de acompanhamento. ter cuidado, né? Isso. Cuidado. Então, toda doença para tratar, ela precisa de 3 coisas. O professor me dizia, eu carrego na minha mochila de vida. 3 coisas, é o diagnóstico e é o diagnóstico. Ter certeza do diagnóstico, você faz o tratamento e aí vem os tratamentos da doença inflamatória com essa evolução de um arsenal de medicamentos. Doutor Roberto, o senhor falou durante o programa, eu estou chegando ao final aqui, mas eu queria saber ainda, o senhor falou que nós teremos um congresso aqui no Cariri, de gastro. Isso, querido Leide. Vai ter o 8º Gastro Cariri, é um evento, É o 8º evento bianual, né? Passamos essa pandemia e por outros projetos passaram alguns anos sem ter. É um congresso de nível nacional que faz parte hoje do calendário de eventos da Federação Brasileira de Gastroenterologia e nós tivemos a felicidade nos outros eventos, inclusive nesse, a presença do presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, em alguns momentos presidente e vice, né? Então tivemos aqui o professor Zé Galvão, lá da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, nós tivemos o professor Zé Roberto Almeida, que foi presidente, nós tivemos a professora Maria do Carmo Frisch Passo, lá de Belo Horizonte. Isso mostra a importância do Gastro Cariri hoje no calendário, né? E mostra a importância da nossa região, que a gente tem um orgulho enorme. Sim. Então se desloca o eixo para o Cariri e agora, dia 26 de outubro, nós teremos uma nova edição com foco no câncer, nas neoplasias do tubo digestivo, doenças inflamatórias intestinais, doenças hepáticas, porque dentro do Congresso Gastro Cariri ocorre a jornada de gastroenterologia, o workshop de doença inflamatória, a jornada de hepatologia e a jornada de endoscopia. Então a gente tenta abraçar em módulos de mesas redondas a importância da endoscopia, a importância do gastroenterologista em cada doença. Isso é um evento muito rico, né? E cada ano um colega preside. Esse ano que vai presidir é o Dr. Daniel Landi. Tivemos vários outros colegas, bons colegas que presidiram, capitanearam esse evento, que deixa a gente muito gratificado de ter iniciado esse evento desde 2001. Quantos dias são isso? Realmente são 2 dias, né? 2 dias, né? E é um evento assim de imersão. Esse ano vai ser um evento bem robusto, mas diminuiu para um dia por conta da malha aérea e as dificuldades palestrantes. Usualmente ele é um congresso na primeira semana de agosto e por conta disso nós tivemos que fechar em um dia todo, inclusive com o almoço no local, para a gente ter esse ganho sentido. O maior proveito possível. Né? O maior proveito possível, com grandes nomes, Brasília, São Paulo, Recife, Fortaleza. E não deixa a desejar, né, doutor? Não deixa a desejar, é um evento fantástico, né? Que orgulha o nosso Cariri. E hoje nós temos uma medicina por excelência, com excelentes colegas gastroenterologistas, excelentes colegas hepatologistas, todos brilhantes, com excelente formação, e que a gente troca ideias, aprende com eles, é muito, muito confortável, né, hoje em dia. Porque a medicina é um aprendizado diário, conjunto, e a troca de informações em prol de um sentimento maior que é o paciente, nos deixa a gente extremamente gratificado. Sucesso, Deus abençoe. Gente, eu preciso fazer um intervalo rapidinho, eu vou tomar um cafezinho com o nosso convidado depois dessa aula, né? Sabendo desse congresso, como faz-se a inscrição? Ele vai dizer no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho aqui maravilhoso na companhia do nosso nobre, querido amigo Dr. Roberto Mota. Mas nós chegamos ao final, doutor. Mas eu queria saber ainda, para fazer a inscrição e quem pode participar? Só o pessoal da área de saúde, né? Especialmente os profissionais de saúde, né? Enfermeiro, bioquímicos, médicos,
todos os profissionais envolvidos, principalmente porque, por exemplo, uma das doenças que é a doença inflamatória, a gente precisa dessa equipe multidisciplinar, estudantes, residentes, né, e os colegas que são formados há um bom tempo, uma forma de reciclagem e aprendizado conjunto. Esse evento pode ser feita a inscrição no www.gascariri.com.br e são inscrições com preço muito acessível, porque facilita, né, aqueles que não podem ir aos grandes centros, está aqui no na capital da fé, se atualizando e trocando ideias e fazendo esse evento se abrilhantar, que é o Gastro Cariri. Coloca aqui, produção, coloca aqui nos caracteres aqui o endereço gastrocariri.com.br, faça a sua inscrição, venha para o Cariri, venha conhecer a terra do Padre Cícero, venha conhecer a nossa região. Gente, nós temos aqui a maior serra, a maior floresta nacional, que é a Floresta Nacional do Araripe, tá? Gente, vem conhecer o Cariri, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não vem passar um dia apenas estudando com o doutor, a equipe de profissionais capitaneada aqui pelo doutor Roberto Hidalgo. Vem para cá, passa uma semana, vem conhecer a nossa região, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Doutor Roberto, nós chegamos ao final, eu quero te agradecer por essa brilhante participação, desejar sucesso no congresso e que Deus lhe abençoe, volte mais vezes, vamos tomar mais café e vamos conversar mais, que aqui é uma conversa agradável, descontraída, e isso me deixa muito feliz. Muito obrigado. Leite, mais uma vez agradeço o privilégio do convite. Você é um gigante do bem, leva informações sérias e extremamente importantes para o público, e isso para a gente é um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado e eu lhe quero mais vezes aqui, tá bom? Uma honra. Mas eu quero você também, todos os domingos às 23 horas, aqui conversando com a gente, se deliciando de um cafezinho e se alimentando de informações. Gente, beijo a todos. Domingo eu estarei de volta com mais um convidado. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Até lá.